Pessoal, a blindagem que a gente viu até agora é a blindagem, não vou dizer perfeita, porque nenhuma blindagem é perfeita, mas ela é uma casca, né, esférica ou uma parede sólida. Isso não vai ser verdade nunca. Por quê? Toda blindagem ela vai precisar ter aberturas, porque os nossos circuitos, os nossos equipamentos, eles vão ter interfaces de visualização, né, displays. Então eu vou ter que ter uma abertura na minha blindagem para eu conseguir enxergar isso lá dentro. Ou ele vai ter que ter um teclado, botões, ou ele vai ter que ter buracos para refrigeração, para troca de ar. Tá? Isso é o que a gente chama de apertures, né? E furos. Né? Isso vai sempre existir e isso vai sempre atrapalhar a nossa eficiência de blindagem. Tá? Mas a gente não consegue fugir disso. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho a nossa parede, né, que nos slides anteriores ela apareceu em 2D, agora aqui ela está aparecendo em 3D, para a gente conseguir enxergar o buraco. Então é um único furo de diâmetro D de dado. Tá? Então se lambda sobre 2, ou seja, se o comprimento de onda sobre 2 é menor do que o diâmetro, o shield effectiveness é aproximadamente zero. Ou seja, não me importa, eu posso colocar aqui uma parede de 1 km de espessura que ela não vai blindar nada. Por quê? Porque o furo é muito grande com relação ao comprimento de onda. Então, mesmo que eu prolongue essa parede, aqui, ó, vamos supor que eu fizesse ela muito espessa aqui, ó, né? Muito espessa aqui, eu ainda assim teria um túnel aqui, ó. E esse túnel seria um guia de onda. Então a minha onda ainda conseguiria passar aqui e chegar aqui desse lado. Tá? Então, esses furos eles têm que ser dimensionados de forma a permitir, por exemplo, troca de ar. Às vezes é o que eu quero. Às vezes é poder fazer o calor que está sendo gerado no meu equipamento sair, né, haver a troca térmica aí. Mas aí eu tenho que projetar o diâmetro desses furos de forma apropriada. Tá ok? Ou, por exemplo, esses furos é para visualização, é o que é o micro-ondas, por exemplo. A tampa do micro-ondas é uma tampa de vidro, para que a gente consiga enxergar as coisas lá dentro. O problema é que o vidro não blinda as micro-ondas. Tá? Então, micro-onda, o nome já diz, é porque o comprimento de onda é micrométrico. Tá? São micro-ondas. Então, aquela tela que tem em cima do vidro ali, aqueles furinhos, eles permitem que a gente observe as coisas lá dentro, tá? Já que o comprimento de onda da luz é nanométrico, né? Da luz visível é nanométrico, mas ou seja, a luz visível ele não filtra, aqueles buraquinhos do micro-ondas ali não filtram a luz visível, porque a gente consegue enxergar lá dentro. Ele atrapalha um pouco, mas a gente consegue enxergar lá dentro. Agora, as micro-ondas que são geradas lá dentro para esquentar o alimento, elas são blindadas aqueles buraquinhos lá, né, pelaquela tela. Né? Por quê? Porque é projetado de forma com que esse diâmetro seja maior do que lambda sobre 2. Desculpa, seja menor do que lambda sobre 2. Né? E aí a gente vai ter esse shield effectiveness. Tá? Então ele vai cair, o shield effectiveness vai cair por 20 log de lambda sobre 2D, 2 vezes o diâmetro. Tá? Devido à presença desse furo.
E de novo o máximo SE é dado por uma barreira sólida, né? Dado por uma barreira sólida, de acordo com o que a gente viu. Mas aqui agora ele vai cair desse fator. Tá? Por quê? Porque apareceu aí furos. Se eu colocar mais furos, então se eu colocar uma série de furos, como é lá a tela do micro-ondas, né? Então agora entra mais uma incógnita aí, que é o S, né? Que é o espaçamento entre os furos. Tá? Então agora a relação, para eu considerar a minha eficiência de blindagem, eu tenho uma relação tanto do espaçamento entre furos quanto do diâmetro dos furos. E o meu shield effectiveness, ele é dado por essa equação aqui agora. Então 20 log de lambda sobre 2D, que é o mesmo anterior, 20 log de lambda sobre 2D. Só que agora, como eu tenho mais furos, tá? Essa eficiência de blindagem, ela cai por uma função da quantidade de furos, que é o nosso N. N é a quantidade de furos. No caso aqui da figura é 9. Então vai diminuir a eficiência de blindagem devido à presença de mais furos. Tá? E lembrando que essa equação aqui é válida para essa condição. Então, se S, que é o espaçamento, for menor do que lambda sobre 2, tá? E lambda sobre 2 é maior do que D. Então, lambda sobre 2 maior do que D é a mesma condição anterior. Lambda sobre 2 maior do que D. Aí eu tenho essa equação. Só que agora eu tenho que lambda sobre 2, tá? Tem que ser maior do que S. Porque senão a gente tem aqueles efeitos quânticos, né, da luz. Mesmo que eu bote uma barreira, ó, se eu boto aqui uma fonte de luz, né? Aí aqui eu tenho uma barreira, tem um buraco, tem outra barreira. Essa onda ela vai passar aqui, ó, né? Ela vai bater aqui e eu vou acabar tendo desse lado o mesmo efeito de onda em si, ó. Eu não vou ter separação das ondas aí. Então por isso que o S também entra nessa condição, tá? E os apertures? Então esses são os furos que são redondos. Os apertures são outras formas geométricas, geralmente retangulares ou quadradas, né, quando as dimensões de largura e comprimento forem iguais. Então aqui eu tenho, no caso dos apertures, eles também vão acabar se comportando como guias de onda, né, quando eu estiver abaixo do cutoff. Tá? Que é a mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês. Se eu não atender a essa condição aqui, né, se lambda sobre 2 for menor do que D, o shield effectiveness é aproximadamente zero, porque esse buraco vai funcionar como um guia de onda. Então é a mesma coisa do que os apertures. E o cutoff para o furo, isso aqui é a condição de cutoff, ó, lambda sobre 2. Tá? Diâmetro maior do que lambda sobre 2. Né? O diâmetro igual a lambda sobre 2 é justamente o cutoff ali, que é o ponto de inflexão, de eu ter ou não ter blindagem. No caso aqui, o wavelength de cutoff, ou seja, qual que é o comprimento da onda do cutoff? Então é 2 sobre W. Tá? 2 sobre W. Aqui, pessoal, W, eu poderia considerar nessa dimensão aqui também, tá? Na dimensão de altura. Então, geralmente eu considero a maior dimensão. No caso aqui, W é um retângulo deitado, então W é maior do que a altura. Tá? E é claro que também tem a ver com o plano da onda, né? Então, se a onda está no plano, no caso aqui, ó, transversal ao monitor, né? Aí realmente seria essa geometria aqui W. Mas aí a gente considera o pior caso, então o pior caso seria o de maior dimensão.
Então, se esse retângulo tivesse em pé, eu consideraria a altura para considerar o wavelength de cutoff. Então, lambda C é lambda cutoff. Comprimento de onda do cutoff é igual a 2W. Tá? Que é a mesma coisa do que o diâmetro. Lambda é igual a 2D. Ó, lambda de cutoff é igual a 2D. Lambda de cutoff é igual a 2W. E de novo, nesse caso, W é a maior dimensão. Ah, professor, mas e se a onda tá... Mas eu não considero que a onda está no plano do monitor ou transversal ao plano do monitor. Eu vou considerar o pior caso. Eu não sei de onde que vai vir onda, eu não sei quais são as fontes de onda que eu estou blindando, então eu vou considerar sempre o pior caso. Beleza? Então, qual que é o fator de absorção abaixo do cutoff? Então, abaixo do cutoff eu ainda tenho um fator de absorção que é dado por essa equação. Tá? É uma função da frequência, já seria em si por causa do lambda, né? Lambda de cutoff. Menos frequência sobre frequência de cutoff. Para frequências muito abaixo do cutoff, a mesma equação é válida. Só que para frequências muito abaixo do cutoff, significa que esse F aqui, ó, esse F, ó, é muito menor do que o F de cutoff. Ou seja, essa relação aqui tende para zero. 0 ao quadrado tende para zero. 1 menos 0, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Então, alfa é igual a 2π sobre lambda c. Tá? Que seria só essa parte aqui, ó, para frequências muito abaixo do cutoff. Tá ok, pessoal? E aí eu tenho π sobre w, já que lambda c é 2w. Né? Então, 2π sobre 2w, π sobre w. E aí o fator de perda, né, por absorção, eu tenho esse daqui. Ó. É o fator de absorção, que é o alfa, que a gente está calculando, vezes essa constante de 8,686, vezes o thickness, a espessura da minha blindagem. Tá? Então percebam que quanto maior a relação thickness por W, que é a maior dimensão do meu aperture, maior será a eficiência de blindagem. Lembrando que eu estou considerando, né, que eu estou respeitando o cutoff. Senão, eu vou ter uma eficiência de blindagem de 0, se eu não respeitar o cutoff. Tá? Por quê? Porque aí o meu aperture ou o meu furo vai se comportar como um guia de onda. Ele ainda vai concentrar a onda para jogar dentro do meu. Ele diminui a perda, né? Porque a onda, ela se propagando num meio aberto, ela vai perdendo potência, né? Porque ela vai fazendo isso daqui, ó, ela vai perdendo potência. Quando eu tenho um guia de onda, eu evito essa perda de potência porque eu estou fornecendo um espaço delimitado para ela. Então é muito ruim eu fazer uma blindagem com apertures ou furos mal dimensionados. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer essas continhas, são continhas simples, mas fazer isso dimensionado apropriadamente. Então aqui, pessoal, olha, eu tenho um ensaio que foi medido aí em cima de uma blindagem. E aí o que aconteceu? Ó? Eu tinha lá uma frequência em torno de 100 kHz, né, porque aqui está em MHz, 0.1, 100 kHz. Eu tenho lá em torno de 120 dB de atenuação, tá? E eu tenho apertures, tá? Nesse ensaio aqui, nesse escudo, eu tinha apertures. Então, a frequência vai aumentando,
o meu comprimento de onda vai diminuindo, o meu aperture é fixo, né? O meu aperture já foi feito o buraco ou o retângulo lá, já está feito no escudo. Então, o meu comprimento de onda está diminuindo. Então, ó, eu estou me aproximando do cutoff. Então, a minha frequência está diminuindo, 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 até que eu chego no ponto de inflexão, que é o cutoff. Tá? Que é o cutoff. Então, aí o que acontece? Ó, eu tenho basicamente uma reta aqui, uma queda no meu shield effectiveness. Por quê? Porque eu avancei do cutoff. O meu aperture ou o meu furo está muito grande para aquele comprimento de onda. Então, por exemplo, esse escudo que foi projetado, ele funciona bem até aí em torno de, sei lá, 10 MHz. Vai um pouquinho menos, uns 8 MHz. Após isso, o meu comprimento de onda já é muito pequeno para o aperture. Então aquele aperture ou aquele buraco vira um guia de onda e aí eu não tenho mais uma boa eficiência. Minha eficiência de blindagem ela cai drasticamente. Tá ok, pessoal? Então é assim que a gente calcula, né, as blindagens efetivamente, já que nossas blindagens sempre terão furos ou apertures. Não tem como não ter. Imagina, eu construo um negócio, boto lá dentro de uma casca sem qualquer furo, sem qualquer aperture. Aí eu não consigo interagir com aquele equipamento. Tá? Então não é assim que funciona. Pessoal, a blindagem, e esse é um dos problemas que um projetista eletrônico de PCB tem, porque uma PCB, ele não é... fazer uma PCB não é uma ciência eletrônica apenas. Tá? Quem dera fosse. Ali eu vou ter problemas de dissipação de calor, que geralmente é um engenheiro mecânico que às vezes faz essas análises. Eu vou ter problemas de propriedades físicas, de resistência física, dependendo do que eu estiver fazendo, que também é um engenheiro mecânico. E eu vou ter o engenheiro da funcionalidade, né? O engenheiro da funcionalidade que ainda é o que manda mais. Ah, mas se você fizer assim, o usuário não vai gostar. Poxa, mas assim é que deveria ser feito porque vai dar menos efeitos eletromagnéticos, né? O usuário que deveria se adaptar ao negócio, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Tá? Então é a gente que tem que se adaptar ao usuário, senão a gente não ganha mercado. Então o marketing que acaba falando mais alto. Tá? Então muitas das vezes a gente vai ter que se adequar a um caso que não é o melhor caso para a gente, tá? Para a gente, como engenheiro eletrônico. A gente vai ter que tomar atitudes em detrimento da nossa área por causa de outras áreas, mas é assim que funciona. Tá? Então, um gabinete, uma blindagem, ele geralmente não funciona apenas como blindagem. Ele vai ter outras funções. É o caso de um gabinete. O gabinete de um desktop ele serve como suporte, né, estrutura mecânica para as placas que tem dentro lá do nosso desktop. Ele funciona como dissipador de calor também. E aí, graças a Deus, isso vem para o nosso lado, porque metais são bons dissipadores de calor e, graças a Deus, são boas blindagens eletromagnéticas. Tá? Metais também dispõem de boa estrutura mecânica, graças a Deus também são bons para a nossa área de blindagem eletromagnética. Tá? Então, graças a Deus que a blindagem eletromagnética anda de mãos dadas com estrutura mecânica e dissipador de calor. O problema é que
Às vezes, né, a gente não pode aumentar a espessura dessa blindagem tanto quanto a gente quiser, por causa de peso, por causa de custo, né? Metal é um insumo que não é barato, principalmente nos dias atuais. Então a gente precisa negociar isso daí com a equipe. Geralmente a equipe de um produto é uma equipe interdisciplinar. Tá? Então uma placa de PCB não vá achando que é apenas um projetista eletrônico que faz ela. Uma coisa é o projeto eletrônico. A outra coisa é a placa em si, que é uma entidade física agora. Então ela tem aquecimento, ela tem uma série de outros fatores, tem resistência física, tem uma série de outras coisas que devem ser mensuradas e levadas em consideração. Tá? Algumas aplicações não podem ter uma blindagem. É o cara do marketing. O cara falou assim, se você puser uma blindagem aí vai ficar muito pesado. Vamos supor que seja um dispositivo vestível. Aí você falou, mas eu só consigo fazer isso funcionar e passar na certificação se eu blindar. Mas aí o seu gerente vai falar, mas se você blindar, você está aumentando o peso, está aumentando o custo. Não pode. Então o que você vai ter que fazer? Tentar melhorar o projeto. E aí basicamente é atuando na área de loop, no comprimento de trilhas, no posicionamento correto de trilhas, tá? Nesse tipo de coisa. Quais são os materiais? Geralmente são os metais. Mas hoje em dia está se usando muito plástico também para diminuir o peso, com uma película de manta condutiva. Uma manta metalizada qualquer, pode ser inclusive uma pintura. Né? A espessura vai cair muito, a eficiência de blindagem vai cair com certeza, porque a espessura caiu. Porém eu diminuo o peso, diminuo custos. Então a gente tem que lidar com isso. Não é simplesmente igual às vezes muita gente faz... Não, tem que fazer assim porque assim vai funcionar. Não, eu tenho que levar em consideração outras coisas, tá? Principalmente o custo. Tá? E a usabilidade. Tá? Infelizmente, nós estamos numa era que a gente tem que levar em consideração a usabilidade também. O negócio tem que ser bonitinho, cheirosinho e gostosinho, senão ninguém quer. Tá certo? Então... o Shield Effectiveness, geralmente ele é limitado pelos apertures, pelos furos e pelos SINs. Então, os SINs aqui são selos, tá? A gente vai ver aqui o que seriam isso daí. Eu vou ter tampas removíveis, então nessas tampas, se é removível, ele vai ter algum mecanismo de encaixe. Como que eu vou selar esse mecanismo de encaixe? Vou precisar de um selo? Não vou precisar de um selo? Como é que funciona isso daí? Porque eu vou ter furos, né, como eu falei, para controles, para displays, para ventilação, para conectores. Então, o que eu tenho que fazer? Minimizar o tamanho e número dos apertures e dos SINs. Tá? Se eu estou diminuindo o aperture ou diminuindo o furo, significa que eu estou blindando comprimentos de ondas menores, cada vez menores, né? Então é bom que eu diminua. Porém, se eu diminuir muito, se eu fizer furos do tamanho de uma cabeça de alfinete, talvez eu não consiga dissipar o calor de forma apropriada. Então, de novo, esse projeto anda de mãos dadas com outras disciplinas, é interdisciplinar. Usar gaskets, a gente já vai ver o que é um gasket. Tá? Spring fingers, a gente já vai ver o que é um spring finger. Para selar a interface metálica. Então, geralmente, como está falando aqui, né, eu não sei o que é um gasket, o que é um spring finger. Mas, provavelmente, seja para selar essas coisas. Por exemplo, eu tenho uma tampa. Se eu tenho uma tampa, ela é encaixada em alguma coisa. Como é que eu faço para fazer esse selo, essa selagem? Essa selagem ela pode ser tanto para eletromagnética, né, para não ter... se o encaixe for folgado, eu acabo gerando um aperture ali. E aí eu acabo perdendo a eficiência de blindagem eletromagnética. Mas em muitos casos eu preciso ter um encaixe perfeito e às vezes até vedado, hermeticamente vedado, porque é uma característica mecânica que eu queiro. Eu quero que o meu equipamento, igual o celular, hoje em dia eu tenho celulares à prova d'água.
Então, eu tenho encaixes ali. Então, o meu gasket ele vai ter que ser uma selagem hermeticamente fechada. Isso, graças a Deus, de novo, anda de mãos dadas com o que a gente quer. Tá? Porque quanto mais selado for o meu compartimento, a minha blindagem, melhor para a parte de compatibilidade eletromagnética também. Então, olha lá, o que são os gasketings? Tá? Esses aqui são o finger stocks, tá? Isso aqui é muito utilizado em portas. Então, aqui não sei se está dando para ver direito, mas geralmente é um macho e um fêmea, que são, como é que eu posso falar aqui? Imagina uma escama de peixe feita de cobre. Então, ele é cortadinho e aí acaba gerando uma constante elástica naquilo ali. E aí vem o macho e encaixa no fêmea. Como tem uma constante elástica, ele acaba cedendo um pouco. Então ele é feito, você tem um espaço menor do que o macho, o buraco aqui é menor do que o macho. Quando vem o macho, ele força ali, como tem a constante elástica aqui no fêmea, ele acaba recebendo o contato perfeito. Então a gente acaba tendo uma vedação eletromagnética perfeita. Não necessariamente uma vedação hermética, tá? Aí para ter uma vedação hermética, provavelmente eu precisaria de ter algum perfil de silicone ou de PVC aqui dentro, tá? Esses outros gaskets aqui, ó, por exemplo, é para eu colocar um componente em cima. Poderia ser uma blindagem que viria e seria assentada aqui em cima desse gasket. Então, geralmente, ele é feito de material condutor, inclusive, porque aí eu posiciono a minha blindagem aqui em cima, né? E aí eu já tenho o contato da blindagem com a malha de terra, porque aí eu faço de cobre, conecto isso aqui no potencial de terra, e aí o meu escudo fica blindado, tá? Desculpa, o meu escudo fica aterrado, melhora a blindagem. E aí eu tenho outros tipos de gaskets, tá? Que aí eu posso fazer a vedação hermética também, etc. Componentes para painel, então aqui eu tenho componentes para fazer refrigeração, para enxergar. Então Air Ventilation Panels, tá vendo? Percebam que eles são todos gradeados e gradeado metalicamente aqui. Então esses features aqui acabam virando apertures, né, ou features. E aí eles têm que ser bem dimensionados para o que se quer blindar, né, pelo que a gente viu aí. Shielded Windows, a gente consegue hoje em dia ter também telas transparentes ou translúcidas, pelo menos, que filtram eletromagneticamente falando, tá? A gente consegue fazer uma deposição metálica aqui que mantém uma certa transparência, mas já filtra as ondas eletromagnéticas. Botões também, percebam que às vezes eu tenho esses perfis vedados, né? Por quê? Porque é um dispositivo que precisa de uma blindagem eletromagnética, mecânica, etc. Deixa eu ver se eu acho que quem viu lá o desmontando o PlayStation 5, deixa eu ver se acha fácil aqui que eu não tinha preparado isso. Vou chegar na parte que eu quero aqui. Olha lá, pessoal, ó, o que eu falei, ó. Todas essas trilhas de cobre aqui, ó, que está exposto, por que está exposto? Por que não foi passado
a tinta verde, aqui o verniz verde para ficar isolado? Por que isso está exposto? Porque vai vir uma blindagem que vai ser encaixada aqui por cima. Ele já tirou essa blindagem aí, tá? Que também faz parte do dissipador de calor. A blindagem ela é metálica, então de novo, aproveita dois princípios aí, que o metal é bom condutor de calor e faz uma blindagem eletromagnética boa. Tá? E aí você encaixa isso daqui. É claro que não precisa ser hermeticamente fechado, porque o videogame não vai operar lá debaixo d'água. Tá? Mas essa trilha aqui provavelmente está conectada num potencial DC, geralmente o terra, né? O potencial zero aí. E aí você encaixa a sua blindagem lá, ó. Aqui, ó, voltei um pouco o vídeo, ó. Tá vendo? Ele está tirando o chassi, ó. Aqui o chassi metálico, todo o dissipador de calor, ele está preso justamente nessas partes de cobre exposto, ó. Que é justamente para jogar o calor da placa para essa placa metálica, para o dissipador. Olha lá, ele tirou, olha lá, justamente estava preso naquela área, olha lá, ó, do cobre exposto. Tá? Então isso é o que geralmente a gente faz numa PCB. Pessoal, para a gente finalizar aí, só para vocês terem uma ideia, essa parte de compatibilidade eletromagnética, ela é uma ciência amplamente utilizada na área militar. A gente já viu aí os caças stealth, né, os caças furtivos. Compatibilidade eletromagnética pura. Radar é o mesmo princípio, é o princípio de eletromagnetismo, tá? Uma outra coisa, uma outra área que é muito utilizada a parte de compatibilidade é a parte de armas eletromagnéticas. Uma delas é o EMP. Tá? Então o EMP é o Electromagnetic Pulse. Tá? Existem EMPs por causas naturais, por exemplo, vento solar, tempestade solar. Mas existem, em tese, armas, né? Por exemplo, uma bomba atômica. Ela gera uma quantidade de energia tão grande, ela gera um pulso eletromagnético. Tá? Mas existem já pesquisas e até armas mesmo sendo desenvolvidas que eu não preciso explodir uma bomba atômica para gerar um pulso eletromagnético. E aí eu gero um pulso eletromagnético, eu consigo derrubar tudo que foi elétrico, né, do meu inimigo. Então isso aqui foi eu tirei isso daqui de um artigo publicado numa conferência nos Estados Unidos. Isso aqui já tem alguns anos aí. Que o cara estava questionando uma norma, e aqui é uma norma militar, ó, Military Standard. Tá? Então é a norma militar 188.125.1, uma norma militar americana, que diz justamente o quanto que um circuito eletrônico tem que suportar de campo eletromagnético, ou seja, qual deve ser o shield effectiveness do meu equipamento. Tá? Então aqui ele está mostrando, né? Começa lá em praticamente 0 dB, tal, aí chega aqui num limite de em torno de 80 dB, na faixa de frequência de 10 MB a 1 GB, tá? De 10 MB a 1 GB. A partir daqui, olha lá, já é o microwave oven, tá? Já é acima de 1 GHz a frequência do nosso micro-ondas. Por isso que dá um comprimento de onda aí em torno de micrômetros. Tá? Então aqui está na faixa do FM, aqui está na faixa do AM. E aí ele faz um questionamento seguinte: olha, mas isso não está certo, tá? Esse standard ele deveria ser muito maior. Por quê?
Então ele fala, ó, é impossível prever as capacidades técnicas dos inimigos atualmente. Tá? O primeiro teste de EMP atingiu 50 kV por metro. Isso aqui é campo elétrico. Volts por metro. Isso aqui é campo elétrico. Tá? Mas ele foi realizado em 1962. Né? Já tem 58 anos isso daí comparado aos dias atuais. E aí ele fala, considerar 250 kV por metro já não seria razoável para uma arma de EMP nos dias atuais. Tá? Esse valor aqui está errado, esse valor fora considerado em 2012. Tá? Então, se a gente considerar 10 megavolts por metro de campo elétrico, de uma arma de EMP aí, né? O limite aceitável do campo elétrico dentro da blindagem for de 1 volt por metro, então eu preciso de um shield effectiveness de quanto? De 10 megavolts, né? 10 mega dividido por 1. Isso daqui é 20 log, né, disso daqui. Então isso daqui vai dar 140 dB. Né, 140 dB. Que é isso mesmo, eu tenho que atenuar 10 milhões de vezes. 140, né? 140 dividido por 20 vai dar 7, 10 elevado a 7 é 10 milhões. Então, 10 milhões de volts dividido por 10 milhões vai dar 1. Então, shield effectiveness 140 dB. E aí eu usei lá, ó, como ele não apresentava esses vários ensaios, eu usei lá o site que eu mostrei para vocês, fazendo aí simulando primeiro para 0,05 polegadas de espessura. Então isso aqui é 5 centésimos de polegada, que são 50 mils. Isso aqui são 50 mils. Tá? Que dá em torno aí de 1,5 milímetro. Tá? Muito próximo de 1,5 milímetro. Aproximadamente, tá? Então lá, para 10 kHz, para 100 kHz, para 1 MHz. E aí eu estou vendo que eu já atingi em torno de 140 dB. Ó, tá? Já atingi em torno de 140 dB. Isso para cobre. Para cobre. Tá? Então aqui atingi 627 dB. Aqui 1760 dB. Aqui 5000 dB. Ou seja, está praticamente já tranquilo eu ter a atenuação que eu precisava, que era de 140 decibéis. Agora aqui eu mudei para alumínio. Mudei para alumínio e aí eu rodei mais caso. Então mudei aqui para o alumínio. 1/4 de polegada. Por 1/4 de polegada dá aí em torno de 0,6 centímetros. Tá? 0,6 centímetros. É porque 4 vezes 6, 24. Um pouquinho mais do que isso, tá? 0,65 talvez. E aí, ó, eu já fico próximo, olha só, eu já fico próximo da blindagem de 140 dB requerida para frequências baixas e vou aumentando para frequências altas. Mas percebam que já é uma espessura relativamente grande, tá? Isso aqui são 6 milímetros. Já é uma espessura relativamente grande. Mas mesmo assim, eu estou tranquilo. Tá? Então, na verdade, o que esse autor aí desse artigo ele reclamava é que a norma ela estava muito desatualizada. Tá? Por quê? Com um escudo simples, de uma espessura tranquila, tá? Ainda mais para a área militar, eu já consigo uma blindagem extremamente mais elevada do que está pedindo aqui. E por um excesso de cuidado, porque ele fala que a gente não é capaz de prever a capacidade técnica do inimigo,
né? Impossível prever a capacidade técnica do inimigo. Ele estava questionando que a norma deveria ser atualizada. Tá? Então, na verdade, é por isso que as normas evoluem, né? Quem está fazendo aí o Anatel 686 viu que a norma já foi descontinuada, né? Quem fez o trabalho lá está tudo riscado, que é assim que o governo faz quando alguma norma, alguma resolução é... Na verdade, a 686 é uma resolução, não é nenhuma norma, ela cita as outras normas. Né? Mas ela é uma entidade viva, porque de tempos em tempos tem que ser realmente atualizado, porque as coisas estão mudando, as tecnologias estão mudando. Tá? Então a gente não pode se prender no tempo. Para finalizar, pessoal, então a gente tem dois tipos de abordagem. É blindar, tá, o culprit aí, né, que é o emissor, que foi o caso do exercício que a gente fez do transformador. Então imagina que esse cara aqui é o nosso transformador, isso aqui é a nossa blindagem, e aí a gente quis blindar isso daí. Tá? Então, quando a gente faz esse tipo de abordagem, geralmente a gente vai ter que considerar ondas próximas. Né? Então, geralmente a gente vai ter que considerar aí NIA, né? E aí levar em consideração que as impedâncias não são o N0. Né? Ou eu posso levar em consideração a blindagem das vítimas. Geralmente a blindagem das vítimas, né, fica mais caro. Por quê? Porque eu vou ter que fazer várias blindagens para todas as possíveis vítimas. Imagina que isso aqui é um desktop, imagina que isso aqui é a placa-mãe, e aí depois eu vou ter que blindar todas as outras plaquinhas lá. Mas acaba tendo que ser assim mesmo, até porque cada uma dos potential victims aqui, né, das vítimas em potencial, elas também são emissores. Elas também são circuitos eletroeletrônicos, elas também são emissores. Então, na verdade, a abordagem geralmente utilizada é essa abordagem aqui, ó. A gente blinda tudo. Vocês podem perceber aí que muitas das placas que vão no desktop, tá? Se você abrir um desktop, que não é muito comum hoje em dia, a maior parte tem laptop, só até o celular mesmo, mas se você abrir um desktop, você vai ver que muitas das placas PCI aí, elas têm pelo menos algum dispositivo blindado. Tá? Geralmente não só por problemas eletromagnéticos, mas por problemas de dissipação de calor também. Então aqui está falando por causa do nível de componentes da placa, né? Então hoje em dia a gente tem muitas placas dentro de um mesmo gabinete, né? Então a gente precisa pensar na blindagem sim. Tá? Então aqui ó, tem placas lá, as placas têm blindagens locais, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou blindando localmente, né, as vítimas em potencial, mas eu tenho que lembrar que elas também emitem radiação eletromagnética. Então no final das contas, o que eu tenho que levar em consideração é o que a gente viu na aula passada. O quão susceptível é o meu circuito, eu preciso blindá-lo do ponto de vista dele ser vítima, vai depender do quão susceptível ele é. E o quanto que o meu circuito emite, então pode ser necessário também fazer essa blindagem. Então isso do equipamento em si, né? Agora, será que eu consigo ter uma abordagem na PCB em si, onde eu já consigo algum tipo de atenuação? Sim. Então, por exemplo, o uso de planos de terra e de VDD, né, de alimentação, eles ajudam porque eles já funcionam como blindagem. Então, por exemplo, ó, imagine essa PCB aqui. Ó, essa PCB, o verde é o dielétrico. Ó, eu só tenho verde e o marrom é uma trilha. Marrom é cobre. Tá? Então aqui eu tenho uma trilha de cobre. Aqui, ó. Aí eu alimento essa trilha. E aqui eu tenho uma probe de campo elétrico. Então ela está medindo o campo elétrico emitido por essa trilha.
Então olha lá quantos harmônicos e olha a potência dos harmônicos que eu tenho nessa situação. Então eu não tenho ground plane aqui, ó, no ground plane. Agora aqui, ó, marronzinho aqui, ó, atrás, ó. Eu já botei um ground plane apenas. A mesma trilha, mesmo sinal passando pela trilha, mesma probe e mesma distância. Olha como já ficou atenuado o campo elétrico percebido por essa probe. Então, com um ground plane. Então, na verdade, isso aqui virou uma microstrip, né? Que é aquele nosso desenho lá assim, ó, uma microstrip. Olhando de frente, né? Isso daqui é o ground plane. Opa. Isso aqui é o ground plane. Isso daqui é a minha trilha em si. E esse cara aqui é o meu dielétrico. Então, pessoal, planos de terra e de VDD, eles não ajudam apenas a gente fazer o roteamento. É claro que com o plano de terra, vocês fizeram lá PBL, vocês viram que tendo um plano de terra é muito mais fácil fazer o roteamento, né? Agora, um projeto no APCB ele não pode ser pautado apenas na facilidade do roteamento. Tem que pensar nos efeitos eletromagnéticos que aquilo ali vai ter. Porém, a utilização de planos de terra, e quanto mais planos eu usar, melhor, tá? Eu consigo ter uma atenuação grande. Uma outra abordagem que eu posso ter é fazer, né, colocar aqui, sei lá, um outro dielétrico aqui, né, e um outro plano de terra aqui, ó, ou de VDD. Ó. Então aqui eu teria uma placa de, sei lá, 3 camadas, né? Eu tenho cobre aqui, então aqui é cobre, aqui é cobre e aqui é cobre também, tá? E aqui é dielétrico, aqui é dielétrico. Então o que acontece? Eu tenho o meu sinal sendo roteado internamente. Esse é o melhor dos mundos, tá? Então eu conseguiria diminuir ainda mais essas emissões. Que é o que eu estou colocando aqui, a otimização do nosso stack. Então, de novo, o stack é pilha em inglês, né? Então é essa seção transversal aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse é o stack, ó. É isso aqui, ó. O empilhamento de coisas na minha placa. Então, pessoal, é claro que quanto mais camadas eu tiver na minha placa, mais caro fica, né, o meu sistema, minha PCB. Porém, muitas das vezes, eu utilizar mais camadas vai me permitir, talvez, não adotar uma blindagem específica para isso. Talvez até me diminua o custo do sistema final em si. Então, isso tem que ser analisado. Tá? Então, por exemplo, aqui são perfis de stack muito utilizados aí hoje em dia para projetos mais complexos. Então, por exemplo, ó, as camadas externas, às vezes eu utilizo para roteamento de sinal, sinais menos susceptíveis a ruído, aí, com SNR maior. Sinais mais susceptíveis a ruído, eu dou preferência para o roteamento em camadas internas, porque aí eu diminuo a susceptibilidade desses caras. Aqui também, ó. Né? Depois aqui eu botei um ground plane para blindagem desses caras. Aqui um outro ground plane para blindagem desses caras. E assim sucessivamente. Então, quanto mais camadas eu tenho, mais fácil fica o roteamento. Melhor é do ponto de vista eletromagnético. Intrinsecamente eu vou adicionar blindagem na placa. Porém eu estou aumentando o custo. Mas de novo, esse custo é relativo. Porque às vezes eu faço lá uma placa de 2 camadas porque eu consegui rotear, mas a placa fica extremamente susceptível a ruído. Eu não consigo passar ela na certificação. Aí o que eu vou e faço? Vou lá e boto, não vou refazer o projeto, fica muito caro refazer o projeto. Então eu vou lá e boto uma blindagem, mas a blindagem também é cara. Então talvez tivesse sido melhor eu fazer um projeto com mais camadas em primeiro lugar. Tá? Então isso sempre deve ser levado em consideração.
a otimização do stack. Isso é de suma importância num projeto. Tá? E vocês, com o conhecimento que a gente já adquiriu até então, já dá para a gente pensar nesse tipo de coisa. Tá? Então tem uma ciência por trás disso daqui. Eu não faço a escolha só porque não estou conseguindo rotear, vou aumentar a camada para botar um plano de terra. Não, não é isso. Se você está partindo para um projeto de PCB com esse pensamento, você está errado. Você tem grandes chances de fracassar no lançamento no mercado aí do seu produto. Tá? O ponto de vista que nós temos que olhar é eletromagnético e não só isso. É tudo que eu falei lá, de dissipação de calor, resistência física. É uma ciência interdisciplinar. Deve ser levada em consideração.